Seja muito bem-vindo ao canal Renascidos das Escrituras. Hoje daremos sequência a mais um capítulo da nossa série Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana. Hoje falaremos sobre o compatibilismo bíblico, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem sem contradição. O conceito de compatibilismo bíblico é talvez uma das doutrinas mais maravilhosas e, ao mesmo tempo, misteriosas que a teologia reformada oferece. Ela é a chave para entendermos como as Escrituras afirmam tanto a sabedoria absoluta de Deus quanto a responsabilidade moral genuína do ser humano. Para os calvinistas, essa questão não é um dilema teológico, mas uma manifestação da profundidade da sabedoria divina. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ao contrário, em duas realidades coexistem uma maneira que transcende a compreensão humana, mas que é claramente revelada nas Escrituras. O compatibilismo, em forma de sua essência, sustenta que a soberania absoluta de Deus e a liberdade moral dos seres humanos não são contraditórias, mas estão de algum modo compatíveis. Ou seja, enquanto Deus está absolutamente no controle de todas as coisas, inclusive das nossas escolhas, ao mesmo tempo somos responsáveis por essas escolhas que fazemos livremente, sem que Deus seja culpado pelos nossos pecados. Em termos simples, isso significa que a liberdade humana é real, mas essa liberdade está de alguma forma moldada pela soberania divina. Isso é exemplificado de maneira clara no ensino bíblico, onde vemos tanto a afirmação da soberania de Deus quanto a responsabilidade humana coexistindo em harmonia. Deus não força ninguém a fazer o mal, mas ainda assim, Ele está por detrás de todas as ações, boas e más, de uma maneira que mantém sua santidade e justiça, mesmo quando as pessoas agem de forma pecaminosa. Uma passagem que ilustra de maneira impressionante a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo o mal, é Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aqui, Deus se revela como o criador do bem e do mal, e essa afirmação é direta e inegável. O mal, em sua forma de julgamento e disciplina, é de fato obra de Deus. Isso pode ser desconcertante para alguns, mas é crucial entender que o mal não é um mal moral em si mesmo, mas sim uma manifestação da justiça de Deus, que usa até mesmo o mal para cumprir seus propósitos soberanos. Deus não é o autor do pecado, mas ele usa os pecados humanos para seus fins gloriosos. A ideia de que Deus é o criador tanto do bem quanto do mal é muitas vezes mal interpretado. Deus, sendo bom e santo, não é a causa direta do mal moral. No entanto, ele permite e utiliza o mal como parte de seu plano soberano. O mal moral, tal como o pecado, é o resultado do abuso da liberdade humana, mas ainda assim, Deus está no controle absoluto de todas as circunstâncias. Vamos olhar de mais perto alguns exemplos bíblicos que demonstram essa coexistência entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Mas antes quero deixar claro, a liberdade humana, biblicamente falando, não é liberdade absoluta, como se o homem pudesse agir fora da providência divina, mas é liberdade dentro dos limites da natureza e da vontade de Deus. E essa doutrina evita dois erros: o determinismo fatalista, que nega a responsabilidade humana, e o arminianismo, que limita a soberania divina. Temos como um dos exemplos
Provérbios 16, versículo 9, que diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui a responsabilidade humana é clara. O homem faz planos e toma decisões. Ele traça o seu caminho, contudo, soberanamente Deus dirige cada passo concreto. O verbo hebraico usado para dirigir, que é kun, tem no sentido de estabelecer, fixar firmemente. Portanto, o plano humano é subordinado ao governo divino. Contextualmente, o livro do Provérbios é um manual de sabedoria prática escrito para ensinar o povo da aliança a viver com discernimento. E seu pressuposto é que Deus é soberano até nos mínimos detalhes da vida cotidiana. Quando falamos de Deus, não falamos de um ser que disputa o controle da realidade com suas criaturas. A Bíblia revela um Deus que é absolutamente soberano sobre todas as ações humanas, sejam boas ou más. Ele é o Criador supremo de todas as circunstâncias e nada ocorre fora de seu eterno plano. Contudo, a Escritura também revela que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Deus está por detrás de todas as nossas ações, boas ou más, sem jamais ser o autor do pecado. Isso se torna ainda mais claro no livro do profeta Isaías, especialmente no anúncio sobre Ciro, o rei persa, a quem Deus chama pelo nome 150 anos antes de seu nascimento. A profecia sobre Ciro é uma demonstração magnífica sobre a soberania de Deus. Em Isaías 45, versos 1 ao 7, Deus fala diretamente sobre Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita para abater as nações ante sua face e despojar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O livro de Isaías, especialmente os capítulos 40 ao 66, é conhecido como o livro da consolação. Após numerosas advertências de juízo nos capítulos 1 ao 39, o Isaías profetiza a restauração futura de Israel. O ponto central dessas profecias é que Deus, e não qualquer poder humano, é quem está controlando a história. No capítulo 45, vemos uma profecia extraordinária. Deus chama Ciro pelo nome. É importante lembrar que naquele momento, Israel ainda nem tinha sido levado para exílio babilônico. Mesmo assim, Deus já descreve como libertará seu povo. Deus anuncia quem Ciro será e o que fará. Dominará reis e nações, e o propósito para o qual será usado: libertar Israel e reconstruir Jerusalém. Isso vemos em Isaías 44, versículo 28. Essa passagem demonstra que, antes dos eventos acontecerem, Deus já decreta seus agentes. Até reis pagãos são instrumentos nas mãos de Deus. E a história mundial não é aleatória. Toda política, toda guerra, todo império está debaixo do comando divino. Portanto, Deus está soberanamente por detrás das ações humanas, mesmo de homens que não o conhecem. O texto de Isaías 45 deixa claro que Ciro não era um adorador de Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. 45, versículo 5. Ciro não conhecia e nem servia a Yahvé. Ainda assim, Deus declara que o escolheu e o fortaleceu. Aqui temos uma verdade que precisa ser destacada. A eficácia dos planos de Deus não depende da fé dos instrumentos que ele usa. Segundo, Deus pode usar homens perversos ou ímpios governantes para executar seus santos propósitos. E o coração do rei é como um ribeiro nas mãos do Senhor, segundo diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Isso reforça a ideia de que Deus está por detrás de todas as ações humanas. Não apenas aquelas feitas pelos servos fiéis, mas também pelas mãos de reis ímpios como Ciro.
Agora, Isaías 45, versículo 7 é crucial para a nossa compreensão. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. À primeira vista, a afirmação de que Deus cria o mal parece chocante. Porém, precisamos interpretar cuidadosamente. A palavra hebraica usada para mal aqui é ra, que pode significar calamidade, desastre, adversidade, não necessariamente o mal moral ou pecado. O contexto do capítulo ele é geopolítico, derrotas de reinos, queda de reis e conquistas violentas. Deus está dizendo que Ele é quem traz tanto tempos de prosperidade, paz, quanto tempos de calamidade, mal. Portanto, Deus não é o autor do pecado. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas Deus ordena todas as coisas, inclusive calamidades, juízos e sofrimentos, para o cumprimento de seus decretos. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, versículos 5 ao 6. Deus está ensinando que não há outra força competindo com Ele. O bem e o mal, histórico, não o pecado em si, mas as consequências de um mundo caído, são governados pelo único Deus verdadeiro. Mesmo sendo Deus quem dirige a história, isso não absolve a responsabilidade moral dos homens. O exemplo supremo é a crucificação de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 27 ao 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja o seguinte: os líderes judeus, Pilatos e soldados romanos agiram livremente e pecaminosamente ao crucificar Jesus. Contudo, eles apenas cumpriram um plano soberano de Deus, predeterminado desde a eternidade. Assim como Deus usou Ciro sem que Ciro fosse justo, Deus usou os pecadores na morte de Cristo sem que Deus seja culpado pelo pecado, mas demonstrando que Ele governa até mesmo os atos mais horríveis. Com base nas Escrituras, podemos afirmar que Deus está por detrás de boas ações praticadas por pessoas regeneradas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. De ações boas praticadas por ímpios, como Ciro, ou soldados que, sem saber, cumpriram profecias na crucificação. De ações más praticadas por pessoas boas, como o pecado de Davi contra Urias e Betseba, segundo Samuel, capítulo 11. E de ações más praticadas por pessoas más, como Faraó, endurecido para que o nome de Deus fosse proclamado. Romanos capítulo 9, versículo 17. Deus está soberanamente por detrás de todos os eventos da história humana, ações boas e más, sem jamais ser o autor do pecado. E tudo o que acontece serve para a glorificação final de seu nome, seja por atos de misericórdia, seja por atos de juízo. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, encontramos a famosa declaração de José e seus irmãos, que, após venderem-no como escravo, se arrependem de seus atos. José, ao olhar para os eventos de sua vida, entende que, embora seus irmãos tenham agido com intenção maligna, Deus estava por detrás de tudo, cumprindo seu propósito soberano. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como vedes nesse dia, que se conserve muita gente com vida. José reconhece que seus irmãos tomaram decisões pecaminosas, que Deus não aprovou nem causou, mas ele as usou de maneira soberana para um bem maior. Aqui vemos o princípio do compatibilismo em ação. O mal que os irmãos fizeram foi real, mas Deus estava controlando a situação de tal forma que, através de seus pecados, ele realizou sua vontade perfeita. O que era mal em si, Deus transformou em algo bom para cumprir seu plano.
Essa passagem ilustra como as ações humanas podem ser genuinamente livres e responsáveis, mas ao mesmo tempo estão completamente sob o controle soberano de Deus. Deus não interfere no livre-arbítrio dos homens, mas usa até mesmo suas decisões erradas para cumprir seu plano redentor. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, Pedro, no sermão no Pentecostes, fala sobre a morte de Cristo, afirmando que, embora os líderes religiosos e os romanos agissem com intenções malignas, Deus estava soberanamente por detrás de tudo. A este, Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui vemos a mesma dinâmica. A morte de Jesus foi um ato de grande maldade. Foi ao mesmo tempo o plano soberano de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, usou as ações pecaminosas de Judas, dos líderes religiosos e dos romanos, já mencionado anteriormente aqui, para realizar a obra da redenção. Jesus foi entregue para ser crucificado conforme o plano eterno de Deus, mas a responsabilidade pelos atos de pecado recai sobre aqueles que tomaram essas decisões. Esse exemplo e os demais nos ajuda a compreender melhor como no compatibilismo as ações humanas são livres e as pessoas são responsáveis por suas escolhas, mas Deus está soberanamente controlando todas as circunstâncias para alcançar seu propósito maior, sem que nada saia de seu controle. Uma das questões mais importantes que surgem quando se fala sobre compatibilismo é a relação entre a soberania de Deus e a salvação dos indivíduos. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a salvação, qual é o papel da responsabilidade humana na decisão de seguir a Cristo? Como reconciliamos a chamada universal de Deus para a salvação com o ato de que somente alguns serão salvos? Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, a Escritura é clara em afirmar que, antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que seriam salvos, um ato completamente soberano de sua parte. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui vemos a predestinação de Deus, onde Ele escolhe de maneira soberana aqueles que serão salvos. Essa escolha não é baseada em qualquer mérito ou ação humana, mas é fruto da graça e da vontade divina. Contudo, a Bíblia também afirma que, embora a escolha de Deus seja soberana, os seres humanos são chamados a responder ao Evangelho, a crer em Cristo e a se arrepender de seus pecados. A resposta humana ao chamado de Deus é uma responsabilidade real. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo ensina que, embora Deus opere em nós tanto o querer quanto o realizar, ainda assim devemos trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. Como a ação divina e a responsabilidade humana coexistem, é onde nós encontramos nesse versículo de Filipenses. Deus é quem opera em nós a vontade e a capacidade de agir, mas ainda somos chamados a responder e agir de acordo com sua vontade. O compatibilismo é um mistério que nos aponta para a grandeza de Deus e nos humilha diante de sua infinita sabedoria. Ele nos ensina que, embora nossas escolhas sejam reais e nossas responsabilidades sejam genuínas, Deus está soberanamente no controle de tudo. Ele usa até mesmo o mal e o pecado para cumprir seus propósitos redentores. A aplicação prática do compatibilismo é profundamente confortante para o cristão. Sabemos que mesmo quando nossas decisões falham, Deus está no controle. Sabemos que em nosso processo de santificação não estamos sozinhos, mas que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nosso chamado é viver de acordo com a sua soberania, responder com obediência ao seu chamado e confiar que Ele está por detrás de tudo, trabalhando para o nosso bem e sua glória.
O compatibilismo nos chama a viver em uma vida de humildade, fé e obediência, sabendo que Deus é soberano e ao mesmo tempo nos faz responsáveis por nossas escolhas. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.